Cuidar da saúde financeira é fundamental para viver em equilíbrio. Afinal, é preciso cumprir com as suas obrigações sem deixar de curtir os bons momentos, realizar os seus sonhos e ainda poder poupar para o seu futuro. E você quer saber como fazer isso? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje eu vou te ensinar os 7 passos para você cuidar do seu bolso. E vamos lá, começando, O primeiro passo, você deve então cuidar das coisas chatas primeiro. Então, olha só, normalmente nós não gostamos de fazer coisas chatas, Mas fique em dia com as suas obrigações básicas. Elas não são tão divertidas, normalmente a gente quer fazer coisas mais legais, mas sem garantir o essencial, não é possível gastar com as coisas que você acha legal. Então, pense aí primeiro na sua independência financeira, pensa, quem sabe, numa aposentadoria complementar. Você pode pensar também na sua reserva de segurança, caso você ainda não tenha. E aí você tem que considerar também primeiro as suas despesas mensais obrigatórias. Então, quando você deixa essa parte em ordem, você sabe que o dinheiro que sobrar, ou seja, o dinheiro que está disponível depois disso, é aquele que você tem para poder usar da forma como você melhor entender. Então, sem ficar com aquele peso na consciência de que está tomando decisões erradas ou até mesmo que está gastando dinheiro com o que não é prioridade. Então, se você está numa situação de endividamento, o ideal é que você primeiro faça o levantamento dessa situação, de quanto você realmente está devendo, para que você possa separar mensalmente um valor para quitar as suas dívidas. Depois que você sai desse valor, dessa situação de endividamento, você pode dar o próximo passo, que é criar sua reserva de segurança. Se você não tem ainda, você vai calcular então o valor de 6 a 12 meses, Quando você é servidor público, no caso de nós servidores públicos, a gente pode fazer até uma reserva menor, de 3 meses, quem sabe, mas de 3 a 12 meses. Você vai calcular qual é o seu gasto mensal e vai montar essa sua reserva, porque isso aí vai impedir que você tenha imprevistos financeiros, porque os problemas, os imprevistos, eles acontecem, mas se você estiver preparado financeiramente para eles, ele não vai ser um problema, Então, crie a sua reserva e comece a pensar também no futuro, porque nós temos a tendência de viver o hoje, de aproveitar bastante, mas esquecemos que temos um futuro e ele chega bem rápido, Então, é interessante que você separe um valor da sua renda para pensar no seu futuro, tá bom? Então, o segundo passo agora a gente vai falar, regularize as suas pendências. Caso você tenha coisas que estão aí desorganizadas, o seu orçamento está bastante apertado, procure antes, estabelecer uma estratégia de quitação. Como eu falei, se você está endividado, você vai primeiro organizar as suas finanças. E aí, qual é a estratégia que você vai fazer? Você pode fazer reduzindo gastos ou até eliminando alguns gastos também. E como que você vai identificar quais são esses gastos que você vai eliminar? A dica é que você faça um levantamento de todas as suas despesas. Então, qualquer gasto que você tem, você vai anotar. Depois disso, você vai enumerar esses gastos, do mais importante para o menos importante. Então, o mais importante número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Quando você chegar no final dessa lista, você vai perceber que tem gastos lá que não são tão importantes para você e que você consegue eliminar sem sofrimento. Então, você primeiro começa cortando esses gastos, que são aqueles que muitas vezes nós chamamos de gastos supérfluos, que são aqueles que realmente não estão contribuindo para a sua vida. É um gasto que você faz que você nem pensa, acaba gastando, às vezes comprando coisa que você não utiliza ou que realmente não é tão útil para você. Faça essa listinha, ela vai te ajudar e também reduz os gastos que forem muito altos, tá bom? O terceiro passo, você vai evitar comprar por impulso. Essa tem sido uma grande armadilha na vida das pessoas. Então, olha só, preste atenção como você consome. Antes de realizar uma compra, você vai se perguntar, eu realmente preciso adquirir esse produto? Eu tenho dinheiro suficiente para isso? Qual é o impacto que isso vai causar no meu orçamento? Muitas vezes nós somos bombardeados, Nós temos um processo de marketing que bombardeia a nossa mente diariamente com muitas informações, com muitas ofertas, com muitas promoções e aliado a isso vem as táticas de venda, Vem os gatilhos mentais. Então tudo gira em torno de te incentivar a consumir e muitas vezes você acaba consumindo algo que você realmente não precisava, Você acaba comprando, levando algo para casa que você não tinha
necessidade. E a dica para você evitar essas compras por impulso é o seguinte: quando você for realizar uma compra e você está em dúvida, você não vai comprar naquele dia. Você vai voltar para casa e vai pensar e vai refletir. Se aquela compra for realmente necessária, você vai voltar no dia seguinte e vai comprar. E isso serve também para as compras que acontecem na internet, tá bom? Então, se você acessou o site, tá em dúvida ali sobre aquela compra, não realize. Em caso de dúvida, não compre, tá bom? E ainda evite os lugares que você sabe que vai ser uma tentação para você comprar. Certinho? Então vamos lá para o quarto passo. O quarto passo é que você pode usar o seu cartão de crédito, mas de uma forma consciente, de uma forma controlada, né? Na verdade, o cartão de crédito você pode utilizar ele para ser o seu aliado, quando você usa com responsabilidade e critério. Cuidado para não assumir parcelas que não cabem no seu orçamento. Um grande erro das pessoas é quando realiza compras com cartão de crédito, quando elas já não têm mais dinheiro para pagar. Então, se o dinheiro que você tinha ali daquele mês, ele já acabou, é o primeiro sintoma de que eu não devo mais comprar. Mas se surgiu algo que é realmente urgente, é uma necessidade e você vai precisar utilizar o seu cartão, então você vai usar isso de forma consciente. Primeiro, você vai verificar se no mês seguinte você vai ter o valor para pagar aquela parcela e evitar fazer várias parcelas, porque nesse mês você faz uma, no mês seguinte você faz outra parcela e isso acumula e vira uma bola de neve. O que acontece? Você acaba engessando o seu orçamento e comprometendo toda a sua renda, tá bom? No quinto passo, você tem que cuidar bem do seu planejamento. Planejar facilita a organização do seu orçamento e permite que você faça os ajustes necessários. Então, olha só, suas metas financeiras, elas estão traçadas? É preciso ter clareza disso, porque com planejamento será mais fácil alcançar. Quando você não sabe o que você quer, como que você vai criar a estratégia adequada para você conquistar? Então, o planejamento é exatamente isso. É você ter clareza do que você quer e traçar a estratégia adequada para conquistar. Então, se você ainda não tem clareza do que você quer, comece a se perguntar o que é importante para você nesse momento, o que você realmente gostaria de adquirir tanto agora ou para o futuro e identifique qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho de você conquistar isso. E o interessante é que o planejamento, ele te permite fazer os ajustes no caminho. Você não precisa criar um planejamento agora e seguir ele à risca. Se durante o percurso você perceber que aquela estratégia que você pensou, ela não está adequada, não está te levando a conquistar o que você deseja, você faz os ajustes necessários. Então vamos lá para o sexto passo? Você precisa começar a investir. E muitas pessoas acreditam que para começar a investir, elas precisam de muito dinheiro. E elas precisam, quem sabe, ser rica primeiro para começar a investir. Mas na verdade não é isso. Você não precisa ser rico para começar a investir. Mas se você quer ficar rico, você precisa começar a investir. E o importante é que você comece a investir o mais rápido possível. A maioria das pessoas se arrependem. A maioria não, na verdade, todas as pessoas que não começam a investir cedo, né, antes, quando chega lá na frente se arrepende por que não começou antes. Então, comece agora e não precisa de um valor alto, tá bom? Se você não sabe, tem ações que você pode comprar por um valor super baixinho, tem investimentos a partir até mesmo de R$30. Então, não é desculpa, tá bom? O sétimo passo, que é muito importante, é que você precisa se manter bem informado. Uma das grandes dificuldades das pessoas é que elas não têm educação financeira. E, infelizmente, nós realmente não recebemos essa educação financeira na escola. Hoje, né, ainda bem que foi instituído, hoje as escolas vão poder oferecer, vão poder falar de educação financeira lá para as crianças. Só que na minha época mesmo, eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa possibilidade de aprender sobre educação financeira e os meus pais também, por não terem esse conhecimento, não passaram para mim. Então, eu aprendi de acordo com o que eu fui vendo como eles agiam e às vezes a gente acaba aprendendo coisas erradas também. E só que isso também não é desculpa, né? Hoje você está consciente do que você sabe e as coisas que você não conquistou ainda é porque você ainda não sabe. Então, você vai buscar essas informações.
Tanto pode ser leitura de livros, pode ser vídeos. Esse canal aqui foi feito exatamente para isso, para que você tenha o máximo de informação financeira possível. Eu compartilho com muito prazer as minhas experiências para que você possa aprender com os meus erros também. E você tem que entender que você é o responsável por sua vida financeira. Então você deve assumir o controle dela. Se você continuar hoje realizando as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, você continuará tendo os mesmos resultados. Então, cuide bem do seu bolso e da sua saúde financeira para viver em equilíbrio e conquistar e realizar os seus sonhos. E aí, falando em sonhos, né, nós falamos que são 7 passos para você cuidar aí do seu futuro, cuidar também, viver o presente com qualidade, e aí você precisa pensar nos seus sonhos. Todas essas dicas que eu dei, ela só vai fazer sentido se você tiver clareza para que você está economizando, para que você está fazendo um orçamento, para que você está planejando. Quando você tem clareza dos seus objetivos, você vai então vai facilitar esse processo para você, porque você vai conseguir economizar. Quando você não consegue abrir mão de algo, significa que você não tem clareza do porquê que você está abrindo mão daquilo. E significa que talvez aquilo que você está querendo no futuro é menos importante do que aquele gasto que você está fazendo ali no presente. Então, a partir de hoje, você precisa ter clareza do que você realmente quer. O que você quer, para quando você quer. Quando você tem clareza disso, vai ser muito mais fácil você dizer não para as coisas que são contrárias àquilo que você deseja. Então imagine, eu sempre dou um exemplo aqui de viagem, porque é algo que eu realmente amo fazer, e aí olha só, e foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha muita dificuldade também de economizar mensalmente, só que aí eu peguei e defini que eu iria realizar uma viagem no final do ano. A partir daquele momento, todo o gasto que eu ia realizar era uma viagem que custava um pouco mais caro, então todos os gastos que eu ia realizar eu pensava, tá, se eu gastar esse valor aqui, eu poderia estar investindo na minha viagem, que eu quero muito fazer. Então, quando eu olhava que era um gasto supérfluo, que não era algo importante para mim, eu não gastava e economizava esse dinheiro lá para minha viagem. Então, quando você tem clareza do que você quer e isso é realmente importante para você, você não vai ter dificuldade de abrir mão dos gastos que são supérfluos aqui no presente, né, nesse momento, e poder usufruir disso lá no futuro. E ainda, quando você tem uma organização financeira, quando você tem um planejamento, quando você segue um orçamento, você não vai precisar se privar, porque esse é um dos grandes enganos que as pessoas acham, que quando a gente vai falar de orçamento, quando a gente vai falar de planejamento, a gente está falando de restrição, a gente está falando de abrir mão de viver o momento agora para pensar em algo lá no futuro. Só que não é isso. Quando você organiza as suas finanças, você consegue ter qualidade de vida no presente e também poder usufruir disso lá no futuro. O importante é você ter esse equilíbrio. Então, todas essas dicas, esses passos que eu passei para você, eles são para que você tenha uma vida financeira equilibrada, né? Então você possa viver o presente com qualidade e possa também, quando chegar lá na frente, usufruir disso, e dentro desse percurso, né, dentro desse intervalo, você vai realizar os seus sonhos também. Só que para que você consiga viver bem o presente, realizando sonhos e alcançar um futuro, né, conquistar o que você deseja lá no seu futuro, você precisa estar muito bem organizado. E a organização financeira, ela não é algo complexo, não é algo muito complexo, é algo realmente simples. Só que muitas vezes não é fácil de fazer. Sabe por que não é fácil? Porque você está acostumado com hábitos ruins, com hábitos que não colaboram para uma vida financeira organizada. E como eu falei, não só ali na hora de realizar as compras, mas o meio onde nós estamos inseridos, ele nos incentiva, nos motiva e até mesmo, muitas vezes, nos cobra para ter um estilo de vida geralmente superior àquilo que nós podemos realmente viver. Então é bem comum, hoje em dia, a gente ver muitas pessoas vivendo num padrão acima do que elas realmente podem. E eu falo isso porque eu vivi isso por alguns anos da minha vida. Então, quando a sua renda ela não está sendo suficiente para você economizar, poupar, realizar os seus sonhos, significa que algo está errado e que você está vivendo um padrão ou alguns padrões acima do que a sua renda realmente te permite. E quando eu falo que você vai viver dentro do que a sua renda te permite, não significa que você vai fazer restrições,
tá? É viver dentro de acordo com a sua realidade. E isso vai acontecer quando você fizer o levantamento de qual é realmente a sua renda, quanto que você tem de despesas fixas, porque as despesas fixas são aquelas que você sabe que, independente de você realizar um gasto ou não, você já tem que arcar com elas. E aí, a partir daí, você vai identificar em que casa você pode morar, em que carro você pode comprar, que tipo de viagem você pode fazer. Porque o que acontece normalmente é que a gente quer primeiro viver, primeiro usufruir e depois analisar se a gente tem dinheiro para pagar ou não. E aí acontece esse processo de você entrar num ciclo vicioso ali de endividamento, porque você está sempre gastando mais do que você realmente pode. Então, faz realmente aí uma análise no seu padrão de vida, vê se ele está realmente de acordo com a renda que você possui, e para você saber se ele está de acordo ou não, você vai ver, você consegue pagar todas as suas contas, sobra dinheiro para você investir, você já tem a sua reserva de segurança, você não está endividado. Esses são os fatores que vão determinar se você está no seu padrão de vida adequado ou não. E caso você não esteja, faça os ajustes necessários. Não se preocupe se algumas pessoas vão te julgar ou se algumas pessoas vão achar que você está baixando o seu padrão de vida. O importante é que você viva dentro das suas possibilidades e não para atender às expectativas das pessoas, né, que não sabem ali o que você está passando, não sabem qual é a sua realidade. Então, assuma esse compromisso com você mesmo. Você é o responsável pela sua vida financeira e você pode mudar o que não estiver adequado nesse momento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e para eu saber se você gostou, deixa aqui o seu curtir, compartilha esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço!